Você alimenta pensamentos que destroem sua paz? Se a resposta foi sim, preste atenção agora. Porque existem 8 pensamentos específicos que estão corroendo sua energia neste exato momento. Pensamentos que você nem percebe, mas que decidem seu nível de estresse, sua capacidade de foco e até quanto tempo você desperdiça todo dia. E o pior, você os alimenta sem saber. Hoje eu vou mostrar exatamente quais são esses 8 pensamentos, por que eles drenam sua vida e o que pessoas fortes fazem diferente. Não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. É sobre cortar o que consome sua energia e substituir por hábitos que devolvem tranquilidade, clareza e propósito. A maioria das pessoas passa anos repetindo esses padrões invisíveis até acordar esgotada, sem saber por quê. Mas você não precisa ser a maioria. Marco Aurélio governou o maior império do mundo antigo, enfrentando guerras, traições e pressões que matariam qualquer pessoa comum. Sabe como ele sobreviveu? Ele não deixava esses 8 pensamentos entrarem na mente dele. Ele sabia que a batalha real não era no campo de guerra. Era dentro da cabeça. E se você quer construir força interior de verdade, você precisa vencer essa batalha também. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar cada um desses pensamentos, o dano real que eles causam e a ferramenta prática que você pode usar hoje para eliminá-los. Escolha 2 para trabalhar nos próximos 30 dias. Só 2. Porque mudança real não vem de promessas gigantes, vem de pequenas vitórias repetidas. Vamos começar. O primeiro pensamento que pessoas fortes nunca alimentam é este: preciso da aprovação dos outros. Quando você coloca a opinião alheia como bússola principal da sua vida, você perde o controle. Cada decisão vira um cálculo de aceitação. Você escolhe roupas pensando no julgamento. Você muda projetos para agradar chefes. Você segura suas palavras no trabalho para não desapontar ninguém. E no fim do dia, você está exausto. Não porque trabalhou muito, mas porque gastou energia tentando ser aprovado por pessoas que nem sabem o que querem da própria vida. A consequência é simples e devastadora. Suas prioridades reais ficam em segundo plano. Seus objetivos morrem sufocados pela necessidade de agradar. Paula viveu isso. Ela passou um ano inteiro mudando de projeto para atender expectativas de gestores diferentes. Cada mudança trazia elogios temporários. Mas ao final do ano, ela olhou para trás e não viu nada que representasse quem ela realmente era. Só desgaste. Só projetos que pertenciam a outras pessoas. Pessoas fortes fazem diferente. Elas entendem que aprovação é consequência, não objetivo. Sêneca escreveu algo que muda tudo quando você absorve de verdade. Nada nos torna tão grandes quanto uma grande dor superada. Ele não estava falando de sofrimento gratuito. Estava falando de escolher o desconforto de decepcionar alguns para honrar seus valores. A substituição prática é esta. Antes de aceitar qualquer pedido que não parece alinhado com o que você valoriza, espere 24 horas. Treine uma resposta padrão e repita até virar automática. Vou avaliar e te respondo amanhã. Isso devolve o tempo para você checar suas prioridades reais. E diminui decisões impulsivas movidas por medo de desapontar. Agora o microdesafio de 7 dias. Escreva 3 valores não negociáveis na sua vida. Pode ser honestidade, tempo com família, saúde, crescimento profissional. 3 valores que você não abre mão. A cada solicitação externa que chegar nos próximos 7 dias, faça uma pergunta simples. Isso honra um desses valores? Se não, use a resposta padronizada. Pratique por 7 dias e observe a diferença. Por que isso funciona? Porque você desloca a autoridade da sua autoestima. Ela sai da plateia e volta para dentro de você. A aprovação vira um efeito colateral, não o objetivo central. E quando isso acontece, você para de sangrar energia tentando agradar todo mundo. Marco Aurélio não governou Roma sozinho. Ele tinha um círculo de conselheiros, filósofos, estrategistas, pessoas que o desafiavam a agir quando ele queria adiar. Você acha que ele teria conquistado o respeito do império procrastinando? Não. Ele evoluiu porque escolheu um ambiente que o forçava a executar. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp.
Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo. O segundo pensamento que corrói sua paz é este: minha vida vale pelo que os outros mostram. Comparar sua rotina com o feed alheio é uma armadilha antiga, só que reciclada pelas redes sociais. Quando seu parâmetro de valor é a imagem pública de outras pessoas, você passa a medir seu progresso por métricas irreais e fragmentadas. Curtidas, títulos, sorte aparente. E a comparação faz algo terrível. Ela corrói o presente e transforma conquistas reais em insatisfação crônica. Rafael viveu isso intensamente. Ele passava horas todas as manhãs consumindo perfis de sucesso. Pessoas viajando. Pessoas construindo negócios. Pessoas exibindo conquistas. E no fim do dia, ele dizia que não tinha tempo para as próprias metas. A verdade, ele estava ocupado demais admirando a vida dos outros para construir a dele. Pessoas fortes sabem que comparação é o assassino silencioso da execução. Epicteto, que era escravo e virou um dos maiores mestres estoicos da história, disse algo brutal. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ele não podia controlar sua condição de escravo, mas controlava onde colocava a atenção, e escolheu focar no que dependia dele. A substituição prática é clara. Regule o consumo. Regra dos 20 minutos. Se for usar redes sociais, limite a 20 minutos por sessão. E faça um detox de 48 horas uma vez por mês. Substitua o hábito de olhar o feed pelo hábito de revisar uma métrica que importa para você. Por exemplo, quantos dias você trabalhou com 45 minutos de foco profundo? Quantas conversas significativas você teve? Quantos treinos você completou? O micro desafio de 30 dias é este. Bloqueie notificações sociais entre 7 da manhã e 7 da noite por 30 dias completos. E registre diariamente uma pequena vitória real. Uma tarefa completa. Uma conversa que importou. Um treino feito. No final de cada semana, some essas vitórias e observe o que você construiu. Por que isso funciona? Porque você desloca a atenção de impressões para evidências. O que importa deixa de ser o espelho alheio e volta a ser seu espelho interno. O registro concreto do que você fez. E quando você tem evidência, comparação perde o poder. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. O terceiro pensamento que drena sua energia é este. Estar ocupado é o mesmo que progredir. O culto da ocupação transforma sua atenção em ruído constante. Pessoas fortes sabem que movimento não é sinônimo de direção. Reuniões intermináveis, multitarefas, urgências fabricadas. Tudo isso dá sensação de atividade sem criar valor real. O dano é lento, mas é certo. Pouca profundidade, decisões rasas, cansaço sem progresso. Luana aceitou ser voluntária em 3 comitês diferentes para ter experiência no currículo. No fim do trimestre, ela não tinha tempo para o trabalho que poderia de fato avançar sua carreira. Ela estava ocupada sim, mas ocupada com o que não importava, e isso custou oportunidades reais. Marco Aurélio escreveu nas Meditações, algo que deveria estar gravado na parede de todo o escritório. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ele sabia que fazer muito não significa fazer o que importa. A coragem está em escolher o essencial e cortar o resto. A substituição prática é esta. Implemente blocos de foco de 45 a 50 minutos com um objetivo claro por bloco.
Antes de aceitar qualquer compromisso novo, faça uma auditoria de 72 horas. Registre tudo o que você fez durante 3 dias. Para onde foi seu tempo? O que realmente virou resultado? Se o padrão é ocupação sem resultado, reduza ou elimine. O microdesafio de 7 dias funciona assim. Durante uma semana, registre todas as atividades em blocos de 30 minutos. No 7º dia, faça a auditoria completa. Quais blocos geraram progresso mensurável? Repita o ciclo na semana seguinte e corte 20% das atividades que não ajudaram em nada. Por que isso funciona? Porque limites de tempo forçam prioridade. A pergunta deixa de ser quanto você trabalha e passa a ser o que você produz. E quando você mede produção real, ocupação perde o disfarce. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. O 4º pensamento que pessoas fortes eliminam é este: reagir é agir. Reatividade emocional confunde impulso com ação. Quando você age no calor do momento, responde um e-mail irritado, publica algo em raiva, toma uma decisão por pressão, você cria consequências que frequentemente exigem correção posterior. A serenidade estoica não é apatia, é controle deliberado da sua energia. Carlos mandou uma mensagem contundente a um colega logo depois de uma reunião tensa. Horas depois, percebeu que a mensagem escalou o conflito e atrasou o projeto por semanas. Ele reagiu. Mas reação não é ação. Reação é desperdício de controle. Sêneca tinha uma prática simples e poderosa que mudava tudo. Antes de qualquer resposta importante, ele esperava. Ele escrevia a primeira reação em um rascunho e deixava descansar. Ele sabia que o tempo esfria o impulso e devolve a clareza. E clareza é poder. A substituição prática é esta: antes de reagir, respire, conte até 3 e use a regra das 3 perguntas. Primeira: essa resposta melhora a situação? Segunda: isso contribui para meus objetivos? Terceira: isso honra meus valores? Se a resposta não for claramente sim para as 3, adie. Redija a resposta depois de 24 horas. Existe uma ferramenta estoica que você pode usar todos os dias: Premeditatio malorum. Imagine os problemas que podem ocorrer amanhã e como você responderia com calma. Não para se tornar pessimista, mas para reduzir a surpresa e a reatividade. Quando você antecipa, você escolhe. Quando você não antecipa, você reage. O microdesafio de 14 dias é este: toda vez que sentir vontade de reagir imediatamente, escreva a primeira frase que vem à cabeça em um rascunho. Depois espere 1 hora e revise. Se for assunto profissional, espere 24 horas antes de enviar. Registre quantas vezes você adiou a resposta e observe a diferença no resultado. Por que isso funciona? Porque você separa a emoção de decisão. E quando você faz isso, suas ações param de criar problemas e começam a resolver. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade. É biologia, neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a sair da estagnação. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo. Porque o que vem a seguir vai mudar como você enxerga a disciplina. O 5º pensamento que corrói sua força é este: não preciso de reflexão nem solitude. Viver no ruído contínuo impede o processamento e a direção. Pessoas fortes investem tempo em revisão e solitude, não para se isolarem do mundo, mas para interpretarem o que o mundo exige delas. Sem revisão, decisões se repetem, erros se acumulam, e o senso de propósito enferruja lentamente. Ana havia deixado de anotar aprendizados. 6 meses depois, ela repetia os mesmos erros em projetos idênticos. A perda foi de tempo e de confiança.
Ela tinha experiência, mas não tinha sabedoria, porque experiência sem reflexão é apenas repetição. Marco Aurélio escrevia suas meditações todas as noites, não para publicar, para processar. Ele revisava o dia, identificava falhas, ajustava decisões. E isso transformou um imperador comum em um dos maiores líderes estoicos da história. A diferença não estava no cargo, estava na prática diária de reflexão. A substituição prática é esta: crie uma rotina de revisão noturna de 5 a 10 minutos. 3 perguntas simples. O que deu certo hoje? O que não deu? O que você pode ajustar amanhã? Combine isso com um bloco curto de solitude semanal. 10 a 20 minutos sem dispositivos, sem tarefas, apenas pensamento estruturado ou escrita livre. O microdesafio de 30 dias funciona assim. Todas as noites, por 30 dias completos, registre uma coisa que aprendeu e uma ação clara para o dia seguinte. Aos domingos, faça 20 minutos de solitude com uma pergunta fixa. Se eu continuar assim por 90 dias, onde estarei? Por que isso funciona? Porque reflexão transforma a experiência em sabedoria. Solitude dá espaço para decidir, não apenas reagir. E quando você decide com clareza, você para de desperdiçar energia. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. O 6º pensamento que pessoas fortes eliminam é este: saúde pode esperar. Este pensamento, que a produtividade justifica sacrificar sono, alimentação ou movimento, é uma falsificação do custo real. Cortar horas de sono pode parecer ganho imediato, mas reduz tomada de decisão, foco e motivação. A saúde é a infraestrutura mínima que sustenta qualquer projeto grande. Sem ela, tudo desmorona. Bruno achou que largar treino seria um atalho para entregar um projeto mais rápido. O resultado foi o oposto: mais horas no notebook, menos clareza mental e um projeto com qualidade inferior ao esperado. O tempo que ele economizou virou perda de resultado. Ele trocou capacidade por ocupação. Epicteto, mesmo sendo escravo e tendo condições físicas limitadas, mantinha disciplina com o corpo. Ele sabia que a mente forte precisa de um corpo funcional. Não precisa ser perfeito, precisa ser sustentável. E sustentabilidade vem de rituais mínimos inegociáveis. A substituição prática é clara. Estabeleça rituais mínimos que você não negocia. 20 a 30 minutos de movimento diário. Uma janela de sono com hora de deitar fixa. Experimente um teste de 14 dias onde você prioriza sono e movimento e observa a diferença em clareza e produtividade. O microdesafio de 14 dias é este: escolha um horário de sono constante e cumpra por 14 noites seguidas. Acrescente 20 minutos de caminhada ou exercício leve por dia. Registre 3 mudanças observáveis na sua energia ou foco ao longo dessas 2 semanas. Por que isso funciona? Porque investir na base física aumenta a razão entre esforço e resultado. Você não perde tempo cuidando do corpo. Você cria capacidade para trabalhar melhor. E capacidade é o que separa quem executa de quem apenas tenta. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo: eu. Só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. O 7º pensamento que drena sua vida é este: metas vagas me bastam. Desejar progresso sem mensurar ou dividir em etapas cria um efeito bola de neve. Intenção sem execução. Metas vagas viram desejos. Metas específicas viram rituais. Pessoas fortes transformam visões em ciclos de 90 dias e revisões semanais. Elas não esperam inspiração. Elas criam estrutura. Quando você diz, quero melhorar minha saúde, sem definir o que isso significa, você não tem como saber se está progredindo. Quando você diz, quero aprender inglês, sem dividir em entregas semanais, você fica preso na intenção. E intenção sem estrutura é apenas fantasia. Sêneca escreveu sobre isso de forma direta. Não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Ele não estava sendo poético. Estava sendo prático. Se você não sabe onde quer chegar com clareza, qualquer vento te leva para qualquer lugar. E você termina o ano sem saber por que não avançou. A substituição prática é esta:
Transforme qualquer meta vaga em um marco de 90 dias e em entregas semanais. Por exemplo, melhorar inglês vira 90 dias com 3 entregas principais. Cada semana tem 3 sessões de 45 minutos. Resultado: completar 6 conversas gravadas em inglês ao final do ciclo. O microdesafio de 90 dias funciona assim. Escolha uma meta e divida em pelo menos 12 entregas menores, uma por semana. Ao final de cada semana, registre evidências. O que foi entregue, o que você aprendeu, o que precisa ajustar. No fim dos 90 dias, você tem um arquivo de progresso real, não sensação vaga. Por que isso funciona? Porque metas com prazo e evidência são ferramentas contra a ilusão do progresso. Você para de sentir que está fazendo algo e começa a provar que está fazendo. E prova mata a dúvida. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. O 8º pensamento que pessoas fortes eliminam é este: depois eu mudo. A procrastinação mascarada de planejamento é uma das formas mais traiçoeiras de estagnação. Adiar a mudança para quando você tiver tempo é empurrar a responsabilidade para um futuro incerto que nunca chega. Pessoas fortes escolhem um ponto de partida e aplicam micro-hábito imediatamente. Elas não esperam o momento perfeito, elas criam o momento. Existe um lugar onde os sonhos vão morrer. Não é um lugar físico, é um lugar mental. Chama-se amanhã. Quantos sonhos você já enterrou nesse cemitério? Quantos projetos você prometeu começar na segunda-feira? Quantas vezes você disse, este ano vai ser diferente, e nada mudou? Cada vez que você adia, você enterra um pedaço do seu potencial. Os estoicos entendiam isso profundamente. É por isso que eles agiam imediatamente. Marco Aurélio não esperava o momento perfeito para liderar. Ele criava o momento. Sêneca não esperava inspiração para escrever. Ele escrevia mesmo sem vontade. Epicteto não esperava condições ideais para ensinar. Ele ensinava mesmo sendo escravo. A substituição prática é esta. Escolha 2 pensamentos da lista que você acabou de ouvir e trabalhe neles por 30 dias. Defina um indicador simples e observável. Minutos de foco, noites bem dormidas, dias sem redes, respostas adiadas. O objetivo é criar evidência de mudança, não perfeição imediata. O microdesafio de 30 dias é este. Marque na sua agenda os 2 pensamentos e suas ações correspondentes. Comprometa-se publicamente comentando aqui ou com um amigo. E faça uma revisão semanal de 10 minutos para ajustar o que não está funcionando. Por que isso funciona? Porque a ação cria o momentum que a intenção não cria. Pequenas vitórias repetidas são o contrário da promessa vazia. E vitórias acumuladas transformam quem você é. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Você percebe como esses pensamentos se alimentam entre si? Aprovação leva à comparação. Comparação leva à ocupação sem propósito. Ocupação aumenta reatividade. Reatividade corrói saúde. Saúde ruim mata foco. Foco perdido destrói metas. Metas vagas alimentam procrastinação. E procrastinação fecha o ciclo voltando para a necessidade de aprovação externa. É um ciclo vicioso. E você está preso nele agora. A questão prática é: por onde começar? A resposta é simples. 2 pensamentos, 30 dias e um plano mínimo diário. Não 12, não 8. 2. Porque profundidade vence amplitude quando o assunto é mudança real. Agora eu vou te mostrar como montar uma rotina mínima que integra tudo isso. Uma arquitetura do dia que coloca paredes no seu tempo para que as prioridades possam existir dentro. Imagine sua manhã assim. 20 minutos sem celular. Uma lista curta de 3 prioridades e um bloco de foco para a maior delas. À noite. 10 minutos de revisão para fechar o ciclo. Entre essas 2 extremidades, você organiza blocos de trabalho, janelas sem notificações e um tempo para movimento físico. Vamos montar essa arquitetura juntos. Primeiro componente, amanhã.
Ela não precisa ser longa, precisa ser proposital. Um protocolo inicial que funciona para muitas pessoas é este. Ao acordar, não checar o celular por 20 minutos. 5 minutos de respiração ou escrita livre com a pergunta: qual é o objetivo do dia? 3 prioridades escritas, sendo uma delas ligada ao seu objetivo de 90 dias. Um bloco de foco de 45 a 50 minutos para a prioridade número 1. Por que isso funciona? Porque remove a primeira hora do dia das distrações que definem o tom. Cuide da entrada do dia, e o resto tende a seguir com menos ruído. A manhã não é sagrada por ser manhã. É sagrada porque você decide o que entra primeiro na sua atenção. Agora a peça central. Blocos de foco. Use um cronograma realista. 45 a 50 minutos de trabalho profundo. 10 a 15 minutos de pausa. Repetido. Blocos bem definidos transformam ocupação em progresso mensurável. E uma técnica complementar importante. Janelas sem notificações. 2 por dia, de ao menos 90 minutos cada, quando você não é interrompido por nada. Aqui vai um exemplo real e curto. Luana, que citei antes, reorganizou sua agenda fazendo 2 blocos de 90 minutos para tarefas essenciais e desligando notificações naquele período. Em 4 semanas, ela terminou um projeto que antes ficava em andamento por meses. A diferença não foi mágica, foi estrutura. O segundo componente da arquitetura é a revisão noturna e a solitude semanal. A revisão noturna de 5 a 10 minutos fecha o dia com aprendizado. Anote uma vitória, um erro e a próxima ação. Só isso. A solitude semanal, 20 minutos, sem expectativas externas, ajuda a checar direção. Se você nunca teve esse tempo, comece com 5 minutos. Não é nobre ser ocupado. É sensato reservar espaço para pensar. No centro dessa arquitetura está a distinção estoica mais importante. Controle aquilo que depende de você, sua atenção, seu olhar, sua resposta, e entregue ao mundo externo aquilo que não depende. Essa simples separação diminui drama e aumenta foco. Mas como traduzir isso quando o sistema puxa para o oposto? É aí que entram regras firmes e micro-hábitos. Regra das 24 horas. Quando um estímulo emocional importante surge, pedido urgente, crítica, proposta, adote a regra de postergar a resposta por 24 horas. Use essa janela para alinhar a ação com seus valores. Regra das 72 horas de auditoria. Em vez de grandes mudanças, comece auditando 72 horas da sua rotina. Onde foi seu tempo? O que gerou resultados? O que foi apenas ruído? Essa auditoria te dá dados, não opiniões. Desafio dos 30 dias. Escolha 2 pensamentos da lista e aplique os microdesafios correspondentes por 30 dias completos. Documente pequenos sinais de progresso. Menos minutos desperdiçados. Uma noite de sono consistente. Uma resposta não impulsiva. E ao final dos 30 dias, revise tudo e ajuste para o próximo ciclo de 90. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Agora vamos entrar em território mais profundo. Porque implementar arquitetura e regras não resolve sozinho o núcleo emocional. A voz interna que diz, depois eu mudo, ou eu preciso que me aceitem. Para isso, precisamos trabalhar 2 camadas, comportamento e crença. A camada de comportamento é o que já vimos. A camada de crença precisa de evidência. Por isso, a ênfase em microdesafios com prazos. 7 dias para quebrar um impulso. 14 dias para ajustar um hábito de sono. 30 dias para tornar uma prática parte de sua rotina. 90 dias para transformar um objetivo vago em resultado concreto. Mariana, gerente de produto, tinha uma agenda cheia e uma sensação constante de estar no limite. Ela testou a auditoria de 72 horas e descobriu que perdia 3 horas por dia em reuniões sem objetivo claro. Ela aplicou 2 mudanças simultâneas, reduzindo reuniões em 40% e impondo um bloco matinal de 90 minutos sem reuniões para trabalho estratégico. Em 60 dias, a clareza aumentou. Os prazos foram cumpridos com menos estresse. Os números não eram apenas sensação, eram evidência. Esse exemplo mostra 2 coisas. Você pode aplicar mais de uma intervenção ao mesmo tempo e ainda assim obter sinal claro de progresso.
E você não precisa esperar perfeição para começar. Comece com o que você tem. Ajuste com o que você aprende. Agora eu quero que você considere a ideia de transformar a Premeditatio Malorum numa rotina de 3 minutos todas as noites. Imagine que algo der errado no dia seguinte. Escreva a primeira reação que você poderia ter. E em seguida, escreva a resposta que honra seus valores. Isso diminui o choque e aumenta a escolha. Quando você antecipa problemas, você reduz reatividade. A seguir, precisamos falar sobre limites sociais. Como dizer não de forma firme e elegante, sem criar dramas desnecessários. Técnicas simples funcionam. A resposta enlatada. Agradeço o convite. Vou avaliar e retorno até amanhã. A proposta de alternativa. Ofereça outro prazo ou pessoa. E a regra pessoal. Não aceitar compromissos que consumam mais do que determinadas horas por semana sem retorno claro. Essas ferramentas protegem seu tempo e constroem reputação de valor, não de disponibilidade absoluta. Mas há uma tensão legítima aqui. Limites sólidos podem ferir relações se aplicados de forma abrupta. Pessoas fortes, portanto, aprendem a comunicar limites com empatia. Explicam o que precisam e por quê, sem se desculpar por ter prioridades. O estoicismo não pede isolamento, pede clareza. E clareza, comunicada com respeito, constrói relacionamentos mais fortes, não mais fracos. Estamos chegando ao ponto em que as estratégias individuais precisam de operacionalização no dia a dia. Como registrar progressos? Como ajustar prioridades quando a vida imprevisível bate à porta? Como manter disciplina sem transformar tudo em regra rígida que gera culpa? Vou mostrar um sistema simples de registro que já ajudou profissionais que acompanhei. Um caderno dividido em 3 colunas por dia. Prioridades, 3 no máximo. Evidência, 1 ou 2 linhas sobre o que foi entregue. Aprendizado, 1 linha sobre o que você descobriu. Isso cria um arquivo diário que você revisa semanalmente para tomar decisões informadas. Sem esse arquivo, tudo vira memória e emoção. Com o arquivo, você tem dados. E dados vencem opiniões. Também vou ensinar uma técnica de resposta para crises. As 3 perguntas estoicas rápidas. Quando algo explode, antes de agir, responda mentalmente. Primeira, isso depende de mim agora? Segunda, qual é a próxima ação útil? Terceira, qual é o menor passo que reduz dano? Essas perguntas reduzem drama e ajustam ação. Elas separam o que você controla do que você não controla. E essa separação é a diferença entre força e desespero. Até aqui você já deve ter identificado 1 ou 2 pensamentos para trabalhar. Se escolheu agir, ótimo. A parte prática começa com pequenas vitórias diárias. Se ainda está em dúvida, volte ao início deste vídeo e repita a leitura das sugestões de microdesafios. Um deles vai bater com sua realidade. E quando bater, você começa ali. Estamos prontos para mergulhar em 2 áreas que costumam travar as pessoas. A gestão da energia ao longo do dia e a manutenção de metas de longo prazo sem perder o foco imediato. Vou abrir o mapa para você. Como dividir energia em 3 camadas. Corpo, que significa sono e movimento. Atenção, que significa blocos de foco e janelas sem notificações. E mental, que significa revisão, solitude e premeditatio. Cada camada tem um ritual mínimo de 10 a 30 minutos que mantém o sistema estável. O ritual mínimo que proponho para a rotina diária é este: 20 minutos matinais sem dispositivo. 45 a 50 minutos de foco para a prioridade número 1. 20 a 30 minutos de movimento ao longo do dia. E 10 minutos de revisão noturna. É pouco e é potente. Se você está começando do zero, escolha 2 elementos desse ritual e comprometa-se por 14 dias. Só 2. Profundidade vence amplitude. No próximo bloco, vamos construir o plano de 30 dias que integra tudo isso. Como encaixar os blocos no calendário. Como evitar recaídas. E como ajustar quando imprevistos surgirem. Além disso, vou compartilhar variações para quem tem horários atípicos ou responsabilidades familiares que exigem flexibilidade. Porque vida real não segue roteiro perfeito. Mas antes de montarmos o plano, preciso que você responda honestamente a uma pergunta. Qual é a única coisa que, se você melhorasse 1% por dia, traria maior impacto na sua vida? Anote isso. Se não vier à mente,
Volte aos pensamentos que listamos. O que mais te parece urgente? Aprovação, comparação, ocupação, reatividade, ausência de solitude, negligência da saúde, metas vagas, ou o depois eu mudo. Enquanto você pensa nisso, quero começar a detalhar o plano de 30 dias com um exemplo prático. Um ciclo que combina rotina, desafios e revisão. Vou usar um caso real adaptado. Felipe, que trabalhava em startup, escolheu 2 pensamentos para eliminar. Estar ocupado é o mesmo que progredir, e depois eu mudo. Ele estruturou o mês assim. Semana 1, auditoria de 72 horas e corte de reuniões. Semana 2, implementação de blocos de foco e janelas sem notificações. Semana 3, início do desafio de 30 dias de sono e movimento. Semana 4, revisão de 30 dias e ajustes para o próximo ciclo de 90 dias. Ao final, Felipe teve mais entregas e menos estresse. Os resultados foram gradativos, não milagrosos. Eu vou agora começar a te dar um modelo passo a passo para construir o seu ciclo. Porém, antes de entrar no roteiro de 30 dias, quero falar de um aspecto técnico que costuma confundir. Indicadores. Quais indicadores usar para saber se você está avançando sem criar ansiedade por métricas? Indicadores simples e comportamentais funcionam melhor. Número de blocos de foco completos por semana. Número de noites com sono de qualidade em 7 dias. Número de respostas adiadas por regra das 24 horas. Tempo diário sem redes sociais. Nada de métricas complexas. Use sinais diretos do comportamento que você está tentando construir. Evidência supera sentimento. A seguir, vou esmiuçar o plano de 30 dias usando esses indicadores, com exemplos de ajustes semanais e um pequeno roteiro para a revisão de 10 minutos aos domingos. Também vou demonstrar como converter uma meta vaga em entregas semanais mensuráveis. Mas antes de seguir para esses passos práticos, quero que você respire e registre uma palavra que resuma o que você mais quer ganhar com essa mudança. Serenidade. Foco. Tempo. Clareza. Escolha uma. Essa palavra vai ser a lente por onde você avalia cada pedido e cada hábito. Cada decisão que não passa pela lente é uma decisão fora do eixo. Agora, caminhando para a montagem do plano, vamos ver como encaixar tudo no seu calendário real. Primeiro, determine suas 3 prioridades de 90 dias. Depois, divida em entregas semanais. Em seguida, bloqueie 2 janelas sem notificações no calendário. Uma pela manhã para trabalho profundo, e outra no final da tarde para tarefas de baixo desgaste ou recuperação. Essas janelas são inegociáveis. Trate como reunião com você mesmo. Ainda vamos ver modelos de como dizer não com empatia, e como comunicar limites no trabalho e na família sem criar conflito. Essas frases e modelos já ajudaram muitas pessoas a manter amizades e resultados ao mesmo tempo. Porque limites bem comunicados não destroem relacionamentos. Eles os fortalecem. Estou prestes a apresentar esse roteiro detalhado de 30 dias, com exemplos práticos para pessoas com horários convencionais e para quem tem horários irregulares. Também vou trazer variações para diferentes níveis de energia e responsabilidades, porque o que funciona para um executivo não funciona igual para uma mãe solo, e isso precisa ser respeitado. Mas antes de avançar para esse roteiro, quero reforçar um ponto crucial. Readapte sempre o plano ao seu contexto. A rigidez por si só pode gerar culpa. O objetivo é consistência, não perfeição. Marco Aurélio era imperador e ainda assim ajustava seus rituais conforme as guerras mudavam. Epicteto era escravo e ainda assim encontrava tempo para reflexão. O contexto muda. O princípio permanece. A próxima parte entra no passo a passo desse ciclo e em técnicas avançadas de priorização. A jornada prática começa com a escolha de 2 pensamentos. Você já escolheu? Se ainda não, pare agora e escolha. Escreva nos comentários. Se já escolheu, ótimo. Prepare-se para entrar no plano de 30 dias que vai transformar intenção em resultados observáveis. Perfeito. Você escolheu 2 pensamentos? Então vamos transformar essa escolha em um plano claro e executável. Aqui está o roteiro prático de 30 dias que une rotina,
Indicadores simples e pequenas intervenções semanais. Vou detalhar semana a semana. Dar variações para quem tem horários atípicos ou filhos. Mostrar como reagir a recaídas sem culpa. E fornecer scripts práticos para dizer não. No fim, você terá tudo para começar hoje e manter evidências reais de progresso, não sensação. Plano de 30 dias, visão geral. O ciclo tem 4 semanas com foco e propósito claros. Diagnóstico inicial, implementação, consolidação e revisão. Cada semana tem ações mínimas diárias, um indicador simples a acompanhar e uma revisão curta no fim de semana. O objetivo é criar evidência, sinais pequenos e repetidos que mostrem mudança real, não promessa vazia. Semana 1. Diagnosticar e cortar o óbvio. Objetivo: mapear a rotina real e eliminar o que mais rouba seu tempo ou energia. Ação principal: auditoria de 72 horas dentro dos primeiros 3 dias. Registre tudo em blocos de 30 minutos. Trabalho, reuniões, redes, deslocamento, pausas. Não julgue, apenas registre. Ao final das 72 horas, faça uma análise. O que deu resultado? O que foi ruído? A verdade vai aparecer nos números. Tarefa diária mínima: 20 minutos matinais sem celular. Escreva a intenção do dia e uma prioridade ligada ao seu objetivo de 90 dias. Só uma. Indicador da semana: número de horas por dia gastas em atividades que não geram resultado. Meta: reduzir 20% até o fim da semana. Microajuste ao fim da semana. Corte pelo menos uma atividade não essencial que você identificou na auditoria. Se for uma reunião, proponha um formato mais curto ou uma agenda clara. Se for rede social, bloqueie notificações. Semana 2. Estruturar o tempo e reduzir reatividade. Objetivo: inserir blocos de foco e janelas sem notificações. Começar a praticar a regra das 24 horas para respostas emocionais. Ação principal: implemente pelo menos 2 blocos sem notificações por dia. Um de manhã, para trabalho profundo. Um à tarde para recuperação ou tarefas administrativas. Proteja esses blocos como se fossem cirurgia. Porque são: tarefa diária mínima. Antes de responder a mensagens que mexem com você, escreva a primeira reação em um rascunho e espere no mínimo 1 hora. Para assuntos profissionais, espere 24 horas. Indicador da semana: número de blocos de foco completos por dia. Meta: 1 a 2 blocos de 45 a 50 minutos. Microajuste ao fim da semana: reduza distrações físicas no seu espaço de trabalho. Fones, tela, notificações. E mantenha a caixa de respostas padrão atualizada. Semana 3. Cuidar da base física e consolidar hábitos. Objetivo: estabilizar sono e movimento para suportar decisões mais claras. Ação principal: experimento de 14 dias de sono e movimento que começa na metade da semana 2 e segue até a semana 3. Defina horário de deitar. Acorde com uma janela fixa e inclua 20 a 30 minutos de exercício leve diário. Pode ser caminhada, pode ser alongamento, pode ser treino curto. O tipo importa menos que a consistência. Tarefa diária mínima: registre a hora de dormir e uma observação sobre sua energia ao acordar. Faça pelo menos 20 minutos de atividade física. Indicador da semana: número de noites com sono na janela definida. Meta: pelo menos 10 em 14 dias. E minutos de movimento diário. Microajuste ao fim da semana: ajuste a hora de dormir se sentir sono deslocado. Reduza estímulos noturnos. Tela, por 60 a 90 minutos antes de deitar. Semana 4. Medir, revisar e planejar os próximos 90 dias. Objetivo: criar evidência para o próximo ciclo de 90 dias. Consolidar as ações que funcionaram. Ação principal: revisão de 30 dias com checklist de evidência. Quantos blocos de foco completos por semana? Noites de sono. Respostas adiadas. Dias sem redes entre 7 da manhã e 7 da noite. Entregas semanais cumpridas. Tarefa diária mínima: revisão noturna de 5 a 10 minutos com 3 perguntas. O que deu certo? O que preciso ajustar? Qual é a minha próxima ação? Indicador da semana: número de entregas semanais cumpridas. Meta:
Pelo menos 75% das entregas planejadas. Microajuste ao fim da semana. Defina 2 entregas principais para o próximo ciclo de 90 dias e ajuste rotinas conforme o que a evidência mostrou. Roteiro detalhado diário, protocolo mínimo. Manhã, 20 a 30 minutos. Ao acordar, não toque no celular por 20 minutos. 5 minutos de respiração ou escrita livre. Escreva o objetivo do dia. Liste 3 prioridades. A primeira deve vincular-se ao seu objetivo de 90 dias. Faça o primeiro bloco de foco, 45 a 50 minutos, dedicado à prioridade número 1. Meio do dia. Faça ao menos 20 a 30 minutos de movimento leve. Pode ser dividido em 2 sessões de 10 a 15 minutos. Mantenha pelo menos uma janela sem notificações de 90 minutos à tarde. Noite, 10 minutos. Revisão noturna. Registre uma vitória, um erro e uma ação para o dia seguinte. Premeditatio malorum rápida, 3 minutos. Imagine um pequeno imprevisto do dia seguinte e escreva sua resposta calma. Ferramentas simples para rastrear progresso. Nada sofisticado. Um caderno ou uma planilha com colunas por dia é suficiente. Data. Blocos de foco completos. Minutos sem redes. Sono em horas. Movimento em minutos. Respostas adiadas em número. Entrega da semana. Sim ou não. Observação breve. Revise essa linha semanalmente. A ideia é criar um arquivo de evidências, não uma planilha perfeita. Modelos de respostas e scripts para dizer não. Quando você precisa preservar tempo e manter empatia, usar scripts prontos evita reações impulsivas. Convite que não alinha. Obrigado pelo convite. Vou avaliar e te respondo até amanhã. Regra das 24 horas. Pedido de tempo que não gera valor. Agradeço por pensar em mim. No momento não consigo assumir, mas posso indicar alguém ou ajustar para outro prazo. Solicitação recorrente. Atualmente estou focado num projeto com prazo X. Posso conversar sobre isso em data alternativa? Prática de premeditatio malorum aplicada. A premeditatio malorum, explicada de forma prática. Todos os dias, antes de dormir, por 2 a 3 minutos, imagine um pequeno problema que possa acontecer no dia seguinte. Atraso. Crítica. Falha técnica. Em seguida, escreva a ação mais simples que reduz dano. Isso não é pessimismo. É treinar respostas e reduzir surpresa. Exemplo. Se o risco é trocar de horário numa reunião que desorganiza o dia, a resposta pode ser reconfirme a agenda 24 horas antes e proponha um horário alternativo. Variações para rotinas atípicas e responsabilidades familiares. Se você trabalha em turnos, tem filhos pequenos ou cuida de familiares, ajuste blocos e prazos sem culpa. Turnos curtos. Troque blocos de 45 a 50 minutos por blocos de 25 a 30 minutos Pomodoro, com pausas curtas entre eles. Ainda ganha foco real. Pais. Redistribua o tempo de solitude e os blocos de foco nas horas de maior disponibilidade, quando a criança dorme ou com apoio, e divida movimento em microsessões, 10 minutos vezes 2. Responsabilidades imprevisíveis. Mantenha protocolos flexíveis. Tenha 3 prioridades por dia, sabendo que pelo menos uma deve ser realizável mesmo com imprevistos. Como lidar com recaídas e queda de ritmo sem culpa? A recaída é esperada. A maneira como você responde a ela faz diferença. Se um dia ou uma semana não sair como o planejado, pare de explicar demais. Aceite o fato. Faça uma mini correção. Escolha a ação mais simples e retome imediatamente. Exemplo. Hoje não houve bloco de foco. Amanhã, garanta 25 minutos logo cedo. Reduza a meta temporariamente. Diminua a meta até que consiga sequência de 3 dias seguidos. Aprenda com a recaída. Identifique gatilhos e ajuste ambiente ou hábitos que favoreceram a distração. 2 microcases curtos. Isabela, mãe de uma criança pequena, decidiu que não precisava de manhãs longas para ser produtiva. Ela adotou blocos de 25 minutos enquanto a filha dormia e manteve 3 prioridades diárias. Em 4 semanas, entregou 2 entregas grandes que antes se arrastavam meses. A chave foi alinhar expectativa e realidade. Não esperar que a rotina dos outros funcione para a sua vida.
Henrique trabalha por turnos. Ele transformou o desafio do sono em vantagem. Ao invés de tentar seguir uma janela rígida, estruturou micro-rituais de sono que funcionavam para cada período. Luz baixa, 20 minutos de caminhada leve e 30 minutos de preparação antes de deitar. Ajustou blocos de foco para 25 minutos e compôs o dia com pequenas vitórias. Em 30 dias, relatou menos sensação de baixo rendimento e ganhos sustentáveis na clareza mental. Checklist prático para cada dia do ciclo de 30 dias. Meta diária: completar ao menos um bloco de trabalho profundo. Manter 20 minutos matinais sem dispositivo. Registrar revisão noturna, vitória, erro, próxima ação. Praticar premeditatio malorum à noite. Cumprir ao menos 20 minutos de movimento. Adiar respostas impulsivas conforme regra das 24 horas. Como transformar metas vagas em entregas semanais. Exemplo prático. Pegue uma meta ampla, melhorar comunicação. Transforme-a. 90 dias. Realizar 6 apresentações curtas gravadas. Semanas. Cada semana, uma pequena entrega. Escrever um roteiro. Gravar uma apresentação. Revisar feedback. Dias. Bloco de 45 minutos para preparar ou ensaiar. 10 minutos de revisão. Evidência. Ao final da semana, você tem uma gravação. Ao final de 90 dias, tem 6. Medidores simples, sem criar ansiedade. Escolha 2 a 4 indicadores que representem seus objetivos reais. Exemplos. Blocos de foco completos por semana. Noites de sono na janela por semana. Minutos sem redes por dia. Entregas semanais realizadas. Mantenha o foco em indicadores comportamentais, não em sentimentos. Sentir que não fez o suficiente não é indicador. Comportamento mensurável é: como escolher os 2 pensamentos para começar? Se tiver dificuldade, responda honestamente. Qual desses pensamentos traz mais frustração hoje? Qual gera perda de tempo ou decisões ruins? Use essa regra. Comece onde a dor é mais óbvia. Se você se pega constantemente revendo o feed e se comparando, comece pela comparação. Se suas noites são curtas e você tem decisões ruins, comece por saúde pode esperar. Comunicação e limites sem perder relacionamentos. Limites são comunicados com clareza e respeito. Abra com empatia. Eu gosto de colaborar, mas no momento estou focado em X. Ofereça alternativas quando possível. Não posso assumir agora. Posso apoiar de outra forma em data alternativa. Seja consistente. Quando você mantém o limite, outras pessoas aprendem a ajustar expectativas. E relacionamentos ficam mais honestos, não mais fracos. Como transformar a evidência numa cultura pessoal? O objetivo é que o caderno ou planilha vire um arquivo de pequenas vitórias. Revisões semanais e trimestrais, a cada 90 dias, mudam o foco da emoção para dados. Nas revisões, busque padrões, não perfeição. Onde você ganhou tempo? Onde há perda repetida? O que é essencial ou descartável? Esses padrões informam as decisões do próximo ciclo. Preparando o próximo ciclo de 90 dias. Ao final dos 30 dias, pegue o que funcionou e escale. Escolha 3 prioridades de 90 dias, divididas em entregas semanais. Mantenha 2 rotinas inegociáveis. Uma pela manhã, sem celular, prioridade número 1. Uma à noite, revisão, premeditatio. Continue com janelas sem notificações e regras de adiamento. O que muda não é a estrutura, é a profundidade. Recursos mentais e emocionais. Como manter motivação sem se sobrecarregar. Motivação virá e vai. A disciplina sobrevive à motivação. Use sinais externos para manter consistência. Compromisso público com um amigo. Mensagens de checagem semanais. Um pequeno sistema de recompensa ao final de cada semana. Recompensas simples. Um jantar. Tempo livre para um hobby. Essas pequenas celebrações consolidam ganhos. Se sua angústia é clínica, busque suporte profissional. Essas práticas ajudam muitos, mas não substituem terapia ou acompanhamento médico. Se você tem ansiedade intensa, depressão ou episódios que dificultam o funcionamento,
Procure um profissional qualificado e combine as práticas aqui como complemento, não como substituto. Força não é negar vulnerabilidade. Força é buscar ajuda quando necessário. Problemas comuns e soluções rápidas. Não tenho tempo para blocos longos. Use blocos de 25 minutos e acumule. Sinto culpa ao dizer não. Pratique scripts curtos e repita até ficar confortável. Voltei a checar redes no começo do dia. Coloque o celular em outro cômodo e comece com 5 minutos a menos por dia até atingir 20. Minha energia cai à tarde. Troque o bloco de foco principal para o período de maior energia e coloque tarefas administrativas na tarde. Pequeno roteiro para a revisão semanal de 10 minutos. Liste 3 vitórias da semana. Liste um erro recorrente. Defina um ajuste simples para a próxima semana. Confirme suas 3 prioridades para a semana seguinte. Essa revisão cria sinal rápido. Se você repetir isso todas as semanas, em 3 meses terá uma trilha de evidências. E evidência vence dúvida. Como usar um parceiro de responsabilidade? Escolha alguém que também queira melhorar ou um amigo de confiança. Comprometa-se a prestar contas semanalmente com dados simples. Completei X blocos, dormi ids e noites, adiei Z respostas. Não precisa ser discussão longa. Dados e compromisso são o que importam. E compromisso público aumenta a consistência. Exemplo de calendário prático para uma semana típica. Segunda, manhã sem celular, um bloco de foco, janelas sem notificações, 20 minutos de movimento, revisão noturna. Terça, bloco de foco, reunião curta, 25 minutos. Pomodoro à tarde, premeditatio à noite. Quarta, bloco longo de manhã, trabalho administrativo à tarde, caminhada, revisão. Quinta, bloco de foco, tempo para a família à noite, premeditatio. Sexta, revisão da semana, avaliação de entregas, ajuste. Sábado e domingo, uma solitude semanal de 20 minutos, descanso ativo, preparação leve para a semana. O que fazer quando o trabalho exige mais presença? Negocie limites de forma transparente. Proponha agendas mais curtas, temas claros, responsáveis por cada reunião. Se for impossível, adapte os blocos. Programe blocos de foco em horários que o trabalho exigir menos presença. E divida trabalhos criativos em blocos menores. Flexibilidade não é fraqueza, é inteligência aplicada. Agora você sabe exatamente quais são os 8 pensamentos que pessoas fortes nunca alimentam. Você sabe por que eles drenam sua vida. E você tem as ferramentas práticas para eliminá-los. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos, vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.